Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha da nona parte do retiro, o propósito para o qual fomos criados. E, nossa, é muito, mas muita informação para a gente absorver, para a gente ruminar, para meditar, para compreender, para que essa vida realmente de correspondência, essa vida de propósito, entender o propósito para o qual fomos feitos, realmente ele se torne real, consciente na nossa vida. E assim nós vamos compreendendo com esses vídeos, com esse retiro, né, no decorrer desse retiro todo, como Jesus ali sendo esse novo Adão que assumiu nele toda assumindo a natureza humana, assume também a desventura do ser humano, a infelicidade, as penas, os pecados. Ele assume nele, ele que tinha todo, habitava na glória, habitava na felicidade plena, completa, mas que por amor troca essa felicidade pela infelicidade para poder trazer para o homem a felicidade, comunicar ao homem a felicidade do seio de Deus, transbordar para fora essa felicidade do seio de Deus. Então, quanto que é importante a gente ir compreendendo isso. E ele vai se revelando aos poucos. E como vem sendo apresentado nesse retiro, essa trajetória da história da humanidade, desde Adão, quando ali vivia completamente feliz na vontade de Deus, ele escolhe fazer a sua própria vontade e leva toda a raça humana nessa trajetória de desordem. E, e a história no decorrer, né? E Deus, como havia estabelecido um plano original de criar o ser humano para ser esse espaço da vida dele, mesmo com o homem, ali o primeiro homem, que era para ter, que se tivesse passado na prova, haveria recebido o selo da fidelidade, mesmo ele não tendo passado nessa prova, Deus não desistiu do seu plano original. O homem foi retirado da vontade, a vontade divina se retira do homem, porque o homem escolhe a sua própria vontade, e essa vontade divina fica suspensa. Passa ali os anos, os séculos, Jesus revela que ele vai fazendo essa renovação da humanidade a cada 2000 anos. Em média, nesse tempo, ele faz ali uma primeira renovação, porque o ser humano havia chegado no nível de degradação que ofendia muito a Deus, e ele resolve purificar a terra, quase que exterminando por completo a criação. Só não faz por completo porque ele preserva ali. Em Noé, faz essa preservação e recomeça, faz um recomeço. Mas mesmo nesse recomeço, Deus estava, sim, com o ser humano, mas de uma forma mais distante. E durante esse tempo, o Espírito Santo vai agindo de forma pontual em alguns seres humanos, que foram os patriarcas, Moisés, Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, os profetas. Então, os patriarcas e os profetas, que são esses da antiga aliança, foram recebendo graças também pontuais. E o povo ali ia caminhando e também através das revelações proféticas, das promessas feitas também aos patriarcas, caminha nessa realidade de pedir pela vinda do Messias, do Filho de Deus. Eles entenderam de uma forma, mas de qualquer forma foram pedindo, até que a promessa se cumpre no tempo, o Verbo desce, se encarna no seio de uma virgem, que é importante também que a gente compreenda que Nossa Senhora ela não recebeu antecipadamente só os méritos da redenção,
mas também ela recebeu antecipadamente o dom da divina vontade, porque ela viveu. E só foi possível ela ser essa que receberia, Jesus só pôde nascer, se encarnar no ventre dela, porque ela era portadora do dom da divina vontade que Adão havia perdido. Então, duas pessoas passam a viver na Terra com o dom da divina vontade, que é Maria e Jesus, quando se encarna também. E, o povo vai passando o tempo, vai evoluindo. Jesus vive a vida de redenção. Quando passa a sua idade ali, ele chega na idade adulta, escolhe ali, sai para sua missão, é batizado, vai para sua missão, vive ali com os 12 e com mais outros discípulos, ensinando eles. Mas esses discípulos, mesmo quando chega ali no final da sua vida na Terra, quando ele precisa voltar, ele deixa bem claro que ele não revelou tudo que era preciso ser revelado, porque eles não compreenderiam, eles não eram ainda, não era possível que eles pudessem compreender, eles não tinham essa capacidade de compreensão de ele revelar toda a verdade para eles. Por isso, viria o Espírito Santo, que seria esse comunicador da verdade, que revelaria essa verdade que havia aprendido do Pai. É bem bonito quando a gente, a partir dos conhecimentos que a gente vai tendo do livro do céu, a gente vai compreendendo melhor a Bíblia, a gente vai compreendendo melhor o catecismo, a gente vai compreendendo melhor o processo pelo qual a igreja passou, o processo de crescimento na fé, esse caminho de crescimento dos conhecimentos, das revelações que a igreja foi, porque por causa dessa assistência do Espírito Santo. Então, algo que foi também falado a respeito nesse retiro nono, nesse nono dia, nesse nono vídeo do retiro, a realidade de uma luz recebida, de entendimento, né? A gente sempre sabe que a luz é o entendimento, é a compreensão de uma revelação, de, de algo que Deus quer que a gente compreenda, que a gente saiba, que a gente compreenda, a respeito do batismo. Então, a igreja ficou ao longo desses séculos da redenção, ensinando aquilo que Jesus ensinou, a nova lei, que é a lei do amor, onde os mandamentos lá, que eram muitas leis, mais de 600 leis que os judeus tinham, Jesus reduz ali acaba deixando, reduzindo ali para uma lei só, que é a lei do amor, amar a Deus de todo o coração, com toda a vontade, com toda a força, e ao próximo como a si mesmo. Então, é um único mandamento. O mandamento de Jesus mesmo é o do amor. É dessa mudança de mentalidade mesmo que precisa acontecer na criatura. Mas ele também deixa o sacramento, deixa a igreja, institui a igreja que nasce lá em Pentecostes, embora ele já havia colocado a pedra fundamental em Pedro, quando ele pergunta lá aos discípulos quem dizem, né, quem diz o povo que eu sou, depois ele pergunta para os apóstolos, e Pedro é o que responde, e fala que tu és o Cristo, Filho de Deus, e aí ele diz lá que ele não foi um ser humano que revelou, mas foi o próprio Deus que revelou para ele. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele ali já institui, já coloca ali a pedra fundamental da igreja, da sua igreja, mas em Pentecostes é realmente ali o ponto, pelo menos ensinado pela igreja, onde a igreja realmente nasce, porque é onde há a manifestação do Espírito Santo, nos apóstolos, e é onde eles começam a pregação do evangelho, começa ali e partem mundo afora para levar a boa nova, levando o cristianismo. Jesus já havia dado também, como foi ele que instituiu todos os sacramentos, o batismo também não foi diferente. Ele se submeteu ao batismo, feito por João Batista, mas ele também deixa aqueles que forem batizados, que crerem e forem batizados serão salvos. Então, há a necessidade de crer e ser batizados para serem salvos. Tem-se no batismo, então, essa porta de entrada para o cristianismo, para a vida cristã, para a vida com Deus. Então, essa vida divina, ela passa a ser novamente restituída por causa que havia sido fechado. Lá, quando Adão peca, é como se o acesso ao céu estivesse fechado, e realmente estava fechado. É Jesus que inaugura o céu com a sua ressurreição. Então, o batismo dá esse acesso ao céu. Então, o batismo, ele comunica a vida na graça. Então, é importante a gente entender isso, que o batismo, ele comunica essa vida na graça, que
e até mesmo a gente aprende o que é importante a gente acompanhar a vida da igreja, estar na igreja, para a gente entender como é que se dá essas realidades. Então, a vida na graça é ali infundida no batismo, a alma recebe a infusão dos dons do Espírito Santo, que são esses auxílios para que a alma faça essa trajetória de virtudes e de santificação, que é um processo natural exigido para que se adentre na glória eterna. Ninguém vai entrar na glória eterna sem que tenha ali restituído na sua alma a semelhança de Deus, essa imagem e semelhança de Deus. Mas só que o que a gente entendeu nessa luz que foi comunicada aqui? Até então, o que é ensinado? É necessário o batismo para que haja, também até aquela realidade que diz, né, fora da igreja não há salvação. Por causa dessa realidade do batismo, é necessário que haja esse batismo, porque é essa porta de entrada, o batismo que lava a mancha do pecado original, só que ele não tira, por ser uma graça, mas não é uma graça santificante, que comunica os meios necessários, ou seja, os dons necessários para que a alma alcance até mesmo a plenitude da visão beatífica, que é a salvação, mas ele não dá, o batismo não comunica essa purificação por completo. Porque se o batismo fizesse não só essa purificação, tirasse a mancha do pecado original e tornasse ali, como é até ensinado, ele deixa a alma ali branquinha, mas a pessoa continua na vontade humana, então ela continua pecando, ela continua escolhendo fora de Deus. Então ele não restitui a vida divina como vida mesmo na alma, ele dá os meios, dá os dons necessários para a vida, para que a alma alcance a vida com Deus, uma vida divina, mas não comunica essa vida, que é o dom da divina vontade. Então é importante que a gente compreenda essa diferença que há entre receber as graças através do batismo, receber a graça santificante, sim, porém, ele não restitui o dom que havia sido perdido por Adão. O batismo restitui o acesso ao céu, mas não restitui o dom de viver na vontade divina, de viver com a vontade de Deus. Então, existe essa diferença. Para que a alma possa acessar o céu, ou seja, ter acesso à visão beatífica, ela vivendo uma vida na graça, uma vida de virtudes, se alcança um processo de purificação total da realidade terrena aqui na Terra, ela, normalmente, o que é ensinado é que a pessoa, logo que morre, ela vai para o céu, que são muitos dos santos que são canonizados na igreja, recebe esse selo, é alguém que já está no céu. Então, o santo na igreja, que são os canonizados, são santos que já recebem esse selo, está na visão beatífica. Mas, na maioria, as pessoas, para acessarem a visão beatífica, terão que passar pelo processo, serão salvos, mas terão que passar pelo processo da purificação, que é o purgatório, que é esse estágio de purificação, para que ali seja purificado de toda a realidade humana, de tudo aquilo que não pertence a Deus, de tudo aquilo que não é da vontade de Deus. O que é diferente? Então, o batismo dá esse acesso. A pessoa, ou ela pode alcançar esse nível, né, como a Santa Teresa ensina, da sétima morada, de alcançar esse nível de perfeição na Terra, através desse caminho de virtudes e do uso realmente ali, aproveitamento, vamos colocar aqui até, o aproveitamento da vida na graça, de forma que ela pode alcançar essa sétima morada, essa vida realmente de plenitude, de união com Deus, que é uma vida de união, mas não é de fusão, que é diferente, é uma vida de união com Deus, e partir direto para o céu quando ela morre. Ou se ela não chega ainda, ela ainda está em estágios inferiores, ela ainda tem a ser purificada, ela vai passar pelo purgatório. Esse é o que a igreja ensina. O que a igreja ainda não está ensinando é que o dom da divina vontade, revelado na Luísa Picarreta e depositado nela, devolvido de volta para a humanidade na Luísa Picarreta, é o dom que faz com que já na Terra nós possamos adquirir esse passaporte direto para o céu, que é uma vida, que é essa vida de consumação, que é uma vida de consumação na vontade de Deus, na vida de Deus. Então, foi muita coisa que foi falada nesse vídeo, meu Deus, quanta coisa foi falada, quanta revelação, meu pai. Então, assim,
essa vida de consagração que é necessária da vontade humana para a divina, ela precisa de ter esse processo de passar pelo conhecimento do que Jesus revela. Porque para que essa vontade humana nossa seja dada a Deus, a gente precisa entender o que é essa vontade divina. Então, o livro do céu, ele vem com esses, Jesus fala que são os desabafos, ele vem trazendo as informações do que é essa vontade divina. O que é essa vontade divina? O que é esse dom? O que esse dom representa? O que é ele? E nós vamos, à medida que nós vamos lendo, quanto mais a gente vai lendo, mais dispostos, mais disponíveis a esse conhecimento a gente vai estando, mais ele vai revelando, mais ele vai desabafando o que é essa vontade divina, como que ela funciona, como que é essa vida na alma, essa vida que já é em Deus, porque a vontade divina é a vontade de Deus, é o motor da vida, é o motor operador da vida de Deus, dos atributos divinos, é a vontade divina que é essa máquina que faz essa ordenação de todos os atributos de Deus, que coloca em operação, coloca em movimento, que dá vida aos atributos divinos. Essa mesma vontade ele quer comunicar para o ser humano. Mas para isso o ser humano precisa dar a sua vontade limitada, a sua vontade pequena, a sua vontade desordenada, devolvê-la para Deus. Ele dá-nos uma vontade livre, mas não para que a gente assuma ela e toma posse e passe a viver dessa vontade, que é finita, limitada, mas que a gente entregue e compreenda o que é a vontade humana, assim como Nossa Senhora compreendeu o que é a vontade humana e o que é a vontade divina, e ela escolheu a divina. Assim também nós vamos também passar pelo processo do conhecimento. É necessário passar pelo processo do conhecimento, porque se a gente não conhecer, não entender, não compreender, como que a gente vai assumir uma vida que a gente não conhece, não sabe do que se trata? É pela fé? Sim. E a fé a gente recebe também, é comunicado também através, que é uma graça que nós recebemos, o dom da fé, que é uma virtude de Deus. E sem essa fé, realmente, como diz na Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Nós precisamos acreditar naquilo que ele fala, porque é ele que fala, sim, mas ele também quer que nós conheçamos além do simples crer, do simples acreditar, porque é Deus que está falando, sim. Mas o que Deus está falando? É essa a realidade. Eu creio porque é Deus que está falando. Mas o que Deus está falando? Ele está falando da sua vontade. Então, ele está abrindo, ele abre nesse conteúdo dos 36 volumes do Livro do Céu, ele abre conhecimentos, informações, ele traz revelações que até então na vida da igreja não se tinha. Revelações, revelação particular, sim, porém, são revelações inéditas, são desabafos do próprio Deus, falando com a sua própria boca. A Luísa ali é como se fosse uma secretária escrevendo aquilo que Deus quer que nós saibamos. Ele quer que nós acreditemos, sim, mas que nós também saibamos como é que ele trabalha. Quem é ele? Quem é esse Deus? O que é essa vontade que faz com que ele seja, Deus seja três pessoas, mas seja uma única realidade divina? E que existe nessa realidade divina uma única vontade. Existe ali uma única vontade que é o motor operador desse Deus, que faz Deus ser quem ele é, essa vontade dele. E ele quer que nós saibamos o que é essa vontade. Claro que dentro da nossa capacidade de compreensão, mas ele vai alargando a nossa vida, vai alargando a nossa compreensão para a gente entender mais o que é essa vida divina. E aí também foi falado, dado exemplo lá do cachorro, né, que também o padre Paulo, ele cita essa realidade do cachorro lá, que o cachorro tem uma natureza lá canina e o ser humano, a natureza humana. A natureza canina ali do animal está inferior à do homem. Ele tem ali as realidades que ele está ali dentro da ordem estabelecida para ele corresponde, mas porque ele não tem razão. Para que o homem realmente ele tenha essa relação vamos dizer, uma relação de igualdade com o cachorro precisa de uma elevação para que ele alcance ali a condição da natureza humana. Ele só vai poder ser capaz de compreender o ser humano se ele for elevado a uma condição humana. Então, é uma elevação. O que, né, se acontecer, seria um milagre de um cachorro passar a entender ali o ser humano, de ter ali, de compartilhar de uma vida de compreensão. Mas ele estaria saindo de uma natureza canina e passando para uma natureza humana. É uma elevação de uma natureza para uma natureza superior. O que acontece conosco
analogamente semelhante, porque se a gente permanece apenas na natureza humana, embora dentro de nós a nossa alma seja uma alma espiritual, mas se a gente continua vivendo uma vida natural apenas e desconsiderando que nós temos uma condição de eternidade, a nossa vida nós somos feitos para a eternidade. Se a gente considera apenas a realidade natural, ou seja, da vida na Terra, das coisas da Terra, de tudo aqui que cerca a nossa vida aqui, naturalmente, se a gente tem a vida restrita, cercada nisso, a gente não é capaz, nessa realidade, a gente não é capaz de entender o que Deus está falando, o que Deus está comunicando, o que Deus está revelando. O que acontece? Através dos conhecimentos e também pela ação da graça de Deus, ele vai nos elevando, e o que faz com que essa elevação se torne uma elevação plena, a ponto da nossa natureza limitada, pequena, receber, conter a natureza de Deus dentro da nossa natureza. Não é que a nossa natureza se transforma na divina, não. A nossa natureza, ela continua sendo uma natureza de criatura, mas, porém, elevada por graça a uma condição pela filiação em Jesus Cristo, essa condição divinizada. Nós recebemos essa condição por força da graça, que é comunicada pelo dom da divina vontade, que faz com que a nossa alma seja elevada a uma condição superior. Qual que é a condição superior ao ser humano? Essa condição divina, o que é essa condição divina. Então, o que o dom traz, que ele comunica a nossa alma, é essa elevação. E ao sermos elevados, nós vamos compreender quem é Deus. Nós vamos passar, porque aí, como ele fala, a criatura passa a ver com os olhos de Deus, a pensar com a cabeça de Deus, a agir com as mãos de Deus. Então, ela vai ser ali esse mini Deus, agindo com os atributos de Deus. Porém, com a capacidade de criatura, mais alargada, expandida pelo poder da divina vontade, que é quem contém todos os bens, todo o poder, toda a força de ação, toda a vida operativa que a divina vontade contém, ela vai trabalhando nessa alma para expandi-la dentro daquilo que Deus sabe que a criatura é capaz. Então é importante a gente entender isso, entender dessa forma. Então, essas compreensões que a gente vai tendo, essas informações, elas são muito importantes para nós. E são essas luzes que ele vai nos comunicando à medida que a gente está aberto e disponível para compreender, para entender e para receber esse dom. E a necessidade, então, desse aniquilamento do eu. O que é esse eu? Esse eu é como se esse eu fosse essa figuração da vontade humana. Que essa vontade que foi feita para conter Deus, como até num dos trechos que foi lido, ele fala assim, que o homem é uma reprodução do ser divino. Então, nós fomos feitos como uma reprodução. Imagina que nós somos cópias de Deus, porque olha quando ele faz lá o ser humano. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é como se ele fizesse cópias dele. Cópias de Deus, imagina. Somos cópias de Deus, somos reprodução do ser divino. Porém, essa capacidade que ele nos dá da vontade livre, ele comunica essa capacidade que é dele, uma capacidade de liberdade, de poder escolher. Se o ser humano escolhe viver no eu, ou seja, centrado em si mesmo, esse ser que é centrado em si, e acha que é capaz de fazer, então, eu posso, eu faço, eu realizo, eu escolho, eu sei, é uma pessoa que se enche de si, que acha que não precisa de nada, não precisa de ninguém, que ela por si só basta, ela se basta, é uma pessoa que ela faz ela se despersonaliza dessa reprodução do ser divino que ela foi feita para ser. Ela foi feita dessa forma. Nós, seres humanos, fomos criados como essas reproduções do ser divino. Porém, quando no uso da liberdade a gente vai escolhendo as coisas de acordo com a nossa forma limitada, porque a forma humana de ver é limitada,
é baixa, é pequena, é inferior, quando a gente vai vivendo e se alimentando dessa realidade pequena, baixa, a gente vai se descaracterizando dessa reprodução ao qual nós fomos feitos. E ele fala também, nesse mesmo trecho, que o alimento de Deus é o amor. Então, por isso também que ele coloca dentro do ser humano essa centelha de amor que faz com que o ser humano busque a felicidade, fique buscando a felicidade. Porque a busca da felicidade não é nada mais do que essa busca do amor, pelo amor, porque esse amor que vai planificar o ser humano. É o amor que alimenta Deus, ele coloca essa centelha dentro do ser humano, e o ser humano passa a viver essa busca de encontrar essa felicidade. Mas ele busca essa felicidade aqui na Terra, nas coisas, nas pessoas, nas criaturas. E vai, cada vez mais que ela vai se embrenhando por esse caminho, ela vai se distanciando do caminho original, que era o caminho de ir para Deus, de voltar para Deus, de ser para Deus, de realmente ali corresponder a essa reprodução, de ser essa reprodução do ser divino nela. E uma pessoa que foi a cópia fiel dessa reprodução do ser divino foi Nossa Senhora. Jesus sim, mas Jesus também era Deus. Então vamos assim considerar Nossa Senhora foi esse ser que foi essa reprodução fiel do ser divino. Porque ela vivia ela viveu a vida dela toda, do primeiro segundo ao último da vida dela, viveu plenamente na divina vontade. Ela nunca deu um ato de vida, como ela revela nos 31 dias com Maria. Ela fala que ela nunca deu um minuto de vida para a vontade humana dela. A prova dela, pedida para ela, foi a vontade, e ela deu, porque ela conheceu o que foi o homem dentro da vontade divina e também conheceu o que é o homem fora da vontade divina, e ela escolheu dar a vontade dela, atou a vontade dela no trono de Deus. E assim também nós também somos chamados para sermos como ter em Nossa Senhora esse modelo de vida, de aniquilamento do eu, do aniquilamento de si. Quando Jesus também diz no Evangelho, assim, embora muitas coisas a gente vai compreendendo, à medida que a gente vai lendo e compreendendo o livro do céu, a gente também vai compreendendo as Escrituras, quando ele diz que renuncie-se a si mesmo, renunciar-se a si mesmo, renunciar ao querer, renunciar à vontade humana. Porque a vontade humana, por que a vontade humana foi dada para o ser humano? Porque a gente pode pensar, mas se era o homem ia escolher ia escolher as outras coisas e não a Deus, por que Deus então deu a vontade? Porque Deus criou, porque o amor só é amor de verdade se ele for livre, se ele for feito a partir de se ele for ali a partir de uma escolha livre. Então, por isso que Deus dá a liberdade para o ser humano, para que o ser humano o escolha livremente. Então, se o ser humano escolhe Deus livremente, aí sim Deus é amado. Mas se o ser humano não tivesse essa condição de liberdade, que amor seria esse? Não seria um amor realmente de verdade, de fato, porque a gente pode até pensar, Jesus, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas distintas, porém um único Deus, por quê? Porque existe uma única vontade. É uma única vontade que opera em Deus. Então, Jesus não tem uma vontade, o Pai tem outra, o Espírito... Não, eles têm uma única vontade. Então, como nós somos essas reproduções do ser divino, nós só vamos ser de verdade corresponder a essa representação, ou seja, nós só vamos ser essas cópias fiéis desses seres divinos, se a gente tiver a mesma vontade de Deus. Então, se a gente tiver uma vontade contrária, e a vontade humana fora de Deus, ela é contrária de Deus. Ela é contrária, ela é a avessa de Deus. Então, nós não vamos estar ali sendo essa semelhança. Quando a gente faz a nossa vontade fora da vontade de Deus, a gente perde a semelhança com Deus. Perde a semelhança com Deus. A gente pode continuar com a imagem, mas perde a semelhança. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai passando o tempo, a gente vai compreendendo o desenvolvimento dessa vida divina, à medida que a gente vai entregando, e a gente entrega a nossa vontade para Deus, consagra. Senhor, a minha vontade é tua, divina vontade, reina na minha vontade. Só que é um processo que a gente vai passando, e a gente vai percebendo, como que a gente vai percebendo o desenvolvimento dessa vida que vai crescendo em nós? Porque, olha, embora a vida divina talvez não tivesse essa realidade do crescimento, porque a vida divina, ela é.
ela é, a vontade divina ela é. Assim como Deus é, a vontade divina é. Mas a alma vai absorvendo essa vida divina à medida que ela vai conhecendo. Então, quanto mais ela vai conhecendo, mais ela vai alcançando essa plenitude dessa vontade, dessa semelhança, dessa reprodução com o ser divino. E algumas coisas que vão demonstrando esse crescimento, essa evolução, um o que vai realmente mostrar ali é a questão da imutabilidade. A alma vai se tornando ali imutável. Ela vai perdendo aquela característica de ser instável, e ela passa a ser uma criatura estável no bem. Inconstante, ela passa a ser constante. De fraqueza, ela passa a ter ali uma firmeza, ser firme, de ter fortaleza. Ela vai recebendo esses atributos de Deus. Esses atributos de Deus vão assumindo essa vida da criatura. E vai chegando ao ponto dessa consumação. Então, Jesus também, num dos textos, ele vai dizer que a vida é uma consumação contínua. E a vida de Deus é porque Deus também é vivo. Essa consumação no amor. Deus se consome no amor. Por isso que ele quis comunicar o amor para as criaturas, seres humanos criados à sua imagem e semelhança. E a nossa vida também, ela precisa de ter essa consumação em Deus. Porque se a gente consome a nossa vida aqui na Terra, ela vai passar a ser uma vida em que nós vamos estar buscando o prazer. Então, vai ser uma consumação. Ele fala que é uma consumação contínua. Mas se está na vontade humana, essa vida vai ser de consumação no prazer, consumação nas criaturas, consumação no pecado, nos caprichos, nas visões, nos pensamentos, nas ideologias e nas coisas, no geral, naquilo tudo que é perecível. Então é uma consumação no perecível. Mas o que realmente vai tornar-nos ali plenamente vai tornar vai dar plenitude ao ser humano essa correspondência ao qual a gente vai entendendo a vontade de Deus, assumindo ela vai passando a ser a nossa vontade e vai acontecendo essa consumação contínua. Pelos conhecimentos, nós vamos nos consumindo em Deus, pelas entregas. Uma realidade que o batismo vai fazendo, que ele vai tornando ali a pessoa virtuosa, ela vai caminhando nesse caminho de perfeição. Se a alma, além de ter ter essa vida do batismo, de comunicação da graça, ela mais recebe o dom, além, né, começa a ler esses escritos, vai compreendendo da sua vontade e começa a ter essa vida de consumação com Deus, dando a sua vontade, as escolhas não serão mais as escolhas da criatura, não serão mais as escolhas limitadas que a criatura faz, mas as escolhas já que é o próprio Deus que vai escolhendo nela. Então, vai se dando ali essa consumação em Deus. Então, a divina vontade vai fazer na alma, vai fazer com que a alma seja consumida totalmente em Deus. Parece, quando a gente fala assim dessa consumação, parece que quando é consumido, parece que que a gente vai desaparecer, mas não é. É quando exatamente nós vamos ser mais plenos. Olha só, a gente vai ter mais plenitude de ser alguém que vai dar uma glória para Deus, porque o que dá glória para Deus é ser aquilo para o qual corresponder àquilo para o qual nós fomos feitos para ser. E se nós fomos feitos essas cópias de Deus, essas representações de Deus, espaços da vida dele acontecer, a nossa felicidade está nisso. Enquanto a gente não alcançar esse patamar de consumação com Deus, ainda aqui na Terra, porque lá no céu, as almas que estão na visão beatífica já estão consumadas em Deus, elas já estão em Deus. Mas aqui na Terra, Ele quer já que nós alcancemos essa consumação já aqui. E quando a gente dá a nossa vontade, acontece essa consumação. Porque não sou mais eu que vivo, é Deus que vive em mim, fazendo a vida dele acontecer na minha vida. E também uma outra coisa que foi falada, assim, que o que se faz aqui na Terra é o capital. Então, os atos aqui na Terra, tudo que é feito na Terra, é esse capital do que vai ser depois, na eternidade. É esse capital que vai sendo formado. Quer dizer, é como se tivesse ali um banco e todos os atos, eles vão sendo depositados. Então, quando a gente entende que fazer os atos humanos, eles não atendem
a expectativa de Deus, eles não atendem ao que Deus quer de nós. Não é o que Deus espera, mas é o que Deus quer de nós. Não atende, viver essa vida de escolhas humanas não atende. Mas uma vez que a gente dá a nossa vontade para Deus e é Ele que vai viver em nós, esses atos, eles vão se formando, vai criando ali um depósito de atos da divina vontade que vai alcançando outras criaturas. E os atos, por não ser mais atos humanos, mas serem atos divinos, a alma ali vai sendo esse outro Jesus que vai reparando os atos das outras criaturas e vai assumindo esses atos das outras criaturas para devolver essa glória, porque assim a gente entende também, a gente não, esses escritos nos levam a entender, a compreender que Jesus na humanidade dele, ele já reparou por todos nós, ao viver a vida de cada um de nós, ao fazer todos os atos humanos, ele reparou por todos nós a divindade. Só que agora somos devedores dele. E ao fazermos ele fazer esses atos em nós, nós vamos fazendo, ele na verdade vai fazendo em nós esses atos por todas as criaturas que não farão. E além de estarmos fazendo, ele fazendo em nós esses atos, nós vamos estar recebendo esses méritos dos os bens que Deus teria para comunicar para as outras pessoas que não farão. A alma que vive na divina vontade, ao viver essa vida, dar esse espaço da vida para Deus fazer, a alma recebe os bens que essas pessoas receberiam. Porém, como elas não estão na divina vontade, não estão correspondendo, essa alma que está, ela recebe os bens destas outras. Então, ela não só faz os atos, mas ela recebe os bens que seriam dados às outras pessoas. Então, é muito grande o que o Senhor está fazendo e revelando e querendo que a gente entenda, que a gente compreenda. E às vezes a gente vai chegar num ponto da nossa vida que a gente vai chegar nessa encruzilhada ali de ver que as escolhas humanas, que a vida aqui na Terra, ela vai chegando ali no momento que a gente vai vendo, e aí? E aí? O que vai ser agora? E Deus, como Ele nos ama, Ele vem e muitas vezes vai nos cercando ao longo da nossa vida, vai nos cercando, e muitas vezes a gente vai passando, vai deixando Deus silenciado, tantas e quantas vezes, uma vida inteira, deixar Deus silenciado, a voz dele calada dentro de nós, embora vivendo uma vida algum tempo fora da graça e outro tempo na vida na graça, que é vivendo uma vida de virtudes, uma vida uma vida sacramental na igreja, porém sem a vida divina dentro de nós como operadora, como ali, como essa força operadora da nossa própria vida, não só da vida de Deus em nós, mas da nossa própria vida, essa vida que gera a vida. E aí, quando a gente se dá conta, uma hora a gente fala assim, eu agora estou entendendo, ele vai e nos apresenta esse conteúdo que é novo, que é transformador, para que a nossa vida realmente seja transformada e elevada dessa condição meramente de uma vida humana, que tem propósitos humanos, para uma vida que tem propósitos divinos, ou seja, corresponder e ser aquilo para o qual Deus nos fez, ser esse outro Cristo, seria esse outro Jesus, porque se nós somos filhos no Filho, e o batismo nos dá essa condição de sermos filhos no Filho, na divina vontade muito mais, porque aí nós somos realmente ali essas cópias perfeitas do Filho. E quando também naquele texto que ele fala da escada, a escada de ouro e a escada de madeira, aquilo é muito lindo de ver que a escada de madeira é a escada que vai subir aqueles que viveram plenamente na divina vontade, porque as almas que viverem plenamente com a sua vontade rendida a Deus e sendo a vontade de Deus a força motriz dessa vida humana, sendo a vida divina sendo essa força motriz dessa alma humana, ela não vai mais, ela não aparece. Quem aparece é a vida divina mesmo, que é representada pelo Jesus. Então, nessa escada de ouro que a Luísa teve a visão, vai ter lá alguns Jesus subindo, não são poucos, não são muitos. Ela fala que na escada de madeira tem muito mais pessoas, mas na escada de ouro tem menos pessoas, porém todas com o rosto de Jesus. Todos ali são outros Jesus. São tantos Jesuses. Na escada de madeira ali, as pessoas que são aquelas pessoas que viveram na virtude, sim, até mesmo no processo de santificação, porém com a sua identidade, com o seu endereço, que são os santos da santidade humana, com endereço fixo, com
a gente sabe quem são, é, o que fizeram, as conquistas que tiveram, mas ali elas estão, elas têm o selo delas, da humanidade, têm o selo da vontade delas. Elas fizeram a vontade de Deus, viveram essa vontade de Deus, mas com a vontade humana. E se a gente sabe agora que tem esse presente de forma que não tem nem palavras para descrevê-lo, disponível, como que a gente vai achar, né, quem está tendo acesso aos escritos, como que a gente vai dizer que a gente não está entendendo? Como que a gente vai dizer que, eu não sabia, não, Deus está revelando, o tempo todo Ele está se revelando para nós. Só que Ele quer de nós uma decisão decidida, é uma determinada decisão pela vontade dEle, esse rendimento da nossa vontade, esse rendimento realmente, esse desarmamento da nossa vida, da nossa vontade, totalmente entregue, totalmente conformada, totalmente rendida a dele, para que ele possa fazer aquilo que ele quer, que já está estabelecido, e que é uma vida, que a gente, nossa, ouvindo essas revelações que ele vai fazendo, a gente fica às vezes de boca aberta, falando, meu Deus, como que a gente não soube disso antes, ou Senhor, perdão e misericórdia por não ter valorizado, mesmo já tendo contato já um pouco, não é tanto tempo, mas mesmo nesse pouco tempo de contato com essas revelações, perdão e misericórdia, Senhor, por não ter dado até então o valor devido a eles. O valor, Senhor, dessas revelações, desses conhecimentos que o Senhor está nos trazendo, que o Senhor está nos abrindo. E assume, Senhor, assume de vez a nossa vontade, assume de vez a minha vontade, Senhor, e seja em mim aquilo que o Senhor quiser. Porque eu quero corresponder àquilo para o qual o Senhor me fez. Eu quero que a minha vida seja para a sua glória. Para a sua glória. E a glória de Deus em nós é a vontade dele reinando. Se a vontade dele não estiver reinando em nós, ele não recebe aquela glória. Claro que ele já recebeu em Jesus, mas é, a própria divina vontade não recebe essa glória, porque ela não vai estar reinando. Ela só recebe, a divina vontade só vai receber essa glória quando ela for a rainha da nossa vida, da nossa vontade, da nossa existência. E a gente realmente corresponder a sermos essas cópias perfeitas que Deus planejou e para nós, para sermos. Muito importante a gente entender isso. E aquilo que a gente ainda está às vezes incompreensível, a gente vai abrindo aos poucos para que Deus vá trazendo mais revelações para nós. E é isso, que Deus realmente assim possa, com a sua infinita misericórdia, com o seu amor, com a sua paciência de Deus, não desistir de nós, não desistir, Senhor, não desista, porque o desejo nosso é mesmo, Senhor, de sermos esses como o Senhor falou, sermos essas reproduções do seu ser divino. Amém, Fiat.